oestgoiano.com.br de OG Notícias, nosso endereço no Instagram e também do nosso canal no YouTube, o OG Notícias. Nosso boa tarde, quinta-feira, 13 horas, e como sempre nesse dia e nesse horário a gente está por aqui, sempre para falar de assuntos de interesse da nossa comunidade. A gente costuma dizer que a gente traz aqui pessoas importantes para falar de coisas interessantes. E está aqui conosco hoje, vai começar a campanha eleitoral e é por isso eu convidei, está aqui conosco o Jean Ricardo Afra Borges. Ele é o chefe do cartório eleitoral da 53ª zona aqui, que compreende Porá, Amorinópolis e Diorama. Jean, bem-vindo, nosso boa tarde. Boa tarde, Valdeci. Inicialmente gostaria de agradecer ao Oeste Goiano, esse respeitável meio de comunicação aqui da nossa região, que sempre tem dado oportunidade para a Justiça Eleitoral de passar seus avisos, seus informes. Num mundo que hoje a gente vive de tanta desinformação, de tanta fake news, a Justiça Eleitoral agradece a oportunidade quando os órgãos de imprensa sérios se comprometem aí a divulgar informações verídicas. E é claro que a imprensa não pode negar o espaço, não pode negar a sua contribuição para esse processo eleitoral importante que vai começar. Eleição para deputado estadual, deputado federal, eleição para governador, para senador e para presidente da República. A Justiça Eleitoral, Jean, vai ter muito trabalho nesse ano e a Justiça está preparada para essa maratona. Sim, Valdeci, a gente costuma dizer que quando termina um pleito eleitoral, a gente já começa a organizar o próximo, Significa que esse já vem sendo preparado de um tempo. Há mais de um ano já a Justiça Eleitoral tem se preparado para essas eleições de 2022. De vários aspectos, tanto tecnológico como da própria legislação eleitoral, que teve algumas alterações. Então, a cada eleição, a Justiça Eleitoral procura se aperfeiçoar para acompanhar aí a evolução da sociedade. Vamos detalhar aqui alguns assuntos com o Jean Ricardo, chefe do cartório eleitoral. Ele que é pessoa próxima de nós, é irmão da maçonaria, é uma pessoa centrada, focada, está desde alguns anos em Porá, contribuindo aí com o processo eleitoral, e as nossas eleições têm transcorrido com muita paz, com muita harmonia. Jean, para começar, você já tocou até no assunto aí, é a questão de legislação eleitoral. Toda eleição tem alguma mudança, toda eleição muda alguma coisa, Tanto por parte dos que disputam, quanto por parte daquilo que diz respeito ao eleitorado e à campanha em si. Para essa de 2022, o que está mudando? Uma novidade que veio da alteração da legislação eleitoral em 2021 é o crime de fake news, a divulgação de informações inverídicas durante o processo eleitoral por parte dos candidatos e que possa aí, alterar o ânimo das eleições e influenciar no pleito. Então, essa divulgação de fake news hoje ela é um crime eleitoral e o candidato que fazer uso dessas fake news ele pode sofrer uma sanção penal, além da representação e além da investigação judicial eleitoral que pode acarretar inclusive a cassação do registro de candidatura e, se ele for eleito, até do diploma. Já teve candidato na eleição de 2018, a gente está falando da eleição geral, então teve um candidato a deputado estadual no estado do Paraná, que o Tribunal Superior Eleitoral cassou o seu diploma, ele foi eleito, o tribunal cassou pela divulgação de fake news. Tá aí, o alerta para você, candidato. Nós temos aqui na cidade nossos candidatos, em Goiás e no Brasil são milhares. Tá aí o alerta: se divulgar fake news, mesmo eleito, pode não tomar posse. Essa é uma punição realmente importante que a gente espera que iniba aí a prática de fake news. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar de fake news. Tem aqui uma pergunta exatamente nesse sentido. Mas com relação, Jean, aos candidatos, mudou alguma coisa também no que diz respeito à composição de coligação, não é isso? A eleição em si, por exemplo, o cargo de governador é uma eleição majoritária. Então os partidos podem se coligar nesse pleito majoritário. Agora, cargo para deputado estadual, que são cargos proporcionais, deputados federais, acabou a denominada coligação proporcional. Então cada partido político tem que lançar aí seus próprios candidatos e eles têm que alcançar um quantitativo de votos para serem eleitos.
é uma novidade também para essa eleição de 2022, porque acabou a coligação proporcional. E não tem aquela de um candidato ter muito voto e levar um que teve poucos votos. Esse de poucos votos tem que ter um percentual do coeficiente, não é isso? Isso, o candidato para ser eleito, ele, mesmo essa questão aí, por exemplo, o candidato do partido X, ele tem um quantitativo muito grande de votos, para a gente popularmente falar e puxar outro candidato para ser eleito, aquele outro candidato tem que alcançar um quantitativo mínimo de votos, que é 10% do quociente eleitoral do município. Se ele não alcançar aquele limite, ele não pode ser eleito. Tomar posse. Isso, exatamente. Muito bem, palavras do Jean Ricardo Afra Borges, ele que é o nosso entrevistado aqui no nossa live de hoje e que vira podcast aqui no YouTube. Faça aí a pergunta aí para o Jean. Deixe aqui seu comentário a respeito do que você espera da campanha, do comportamento dos candidatos e do comportamento também dos eleitores. Jean, até sexta-feira passada, nós tivemos as convenções. Nós cobrimos aqui e de sexta até hoje e até os próximos dias eles estão registrando candidaturas, né? Estão inserindo no sistema as candidaturas. Nos fale aí a respeito do prazo de campanha. Que dia que ele pode ir para a rua pedir voto e até que instante final ele pode manifestar em campanha e pedir voto. Certo. As eleições em si é um processo, a gente denomina de processo eleitoral. Então é uma série de atos concatenados que visam um ato final, que é o dia das eleições, né? Onde a população em si é chamada às urnas para eleger seus representantes. O primeiro ato do processo eleitoral de 2022 foi o fechamento do Cadastro Nacional de Eleitores, que ocorreu de 4 de maio. Após o fechamento do cadastro, veio a pré-campanha e as convenções partidárias, que encerraram dia 5 de agosto. Agora nós estamos na fase dos registros de candidatura. Então, os partidos, através dos candidatos escolhidos em convenções, estão formulando seus pedidos de registro de candidatura tanto ao Tribunal Regional Eleitoral, os cargos de deputado estadual, federal, governador, vice-governador, senador e os cargos de presidente da República perante o Tribunal Superior Eleitoral. Esse prazo de registro de candidatura vai até às 19 horas do dia 15 de agosto, próxima segunda-feira. Posteriormente, a partir do dia 16, terça-feira, inicia a propaganda eleitoral nas ruas, na internet, e desde que aquele candidato ele tenha obtido já o seu CNPJ para ele poder confeccionar aí seu material de campanha. Jean, e o espírito é sempre para que o eleitor vote de forma livre, em troca de nada materialmente falando, e sim com base na pessoa do candidato, com base no seu currículo e com base nas propostas. Mas para candidatos e eleitores, Jean, aqueles que transgridem, quais as penalidades? Existem algumas sanções previstas na legislação eleitoral, tanto para o eleitor como para o candidato, né, que infringe a norma eleitoral. Uma dessas sanções é o crime eleitoral de corrupção eleitoral, que está previsto lá no artigo 299 do Código Eleitoral, que é doar, oferecer, prometer ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza. Então, tanto o candidato como o eleitor pode sofrer uma sanção penal dessa natureza. E o candidato, especificamente, ele pode sofrer uma investigação judicial eleitoral, paralelamente à ação penal, e essa investigação eleitoral ela pode ocasionar, inclusive, a cassação do registro de candidatura daquele candidato, ou, se ele venha a ser eleito, a cassação do seu diploma e a inelegibilidade dele por 8 anos. E para o eleitor, Jean, reforçando, qual a penalidade e a punição? A gente sabe que é muito difícil identificar o crime e até prender, punir, mas fala disso para nós. É uma pena considerada alta, né? Ele não é mais uma infração de menor potencial ofensivo. Esse crime de corrupção eleitoral ele é até 4 anos de reclusão. Então é uma pena séria e a gente conclama aos eleitores que contribuam, né, para ter uma eleição escorreita, sem maiores percalços, porque é muito ruim você ter que apenar uma vez uma pessoa humilde que recebeu um bem ou uma vantagem pessoal de qualquer natureza de um candidato
Mas infelizmente é uma sanção prevista na lei eleitoral e tem que ser observada. Então ficou claro aí, ó, até 4 anos de reclusão para o eleitor, hein? Não é só o político que pode ser punido, o eleitor também, disse bem aqui o chefe do cartório eleitoral, até 4 anos de prisão para um eleitor aí que seja provado que ele obteve vantagem de algum candidato. É bom que todos fiquem atentos com relação a isso. Já agora falando da campanha que vai acontecer agora já, o que ela tem de diferente ou não, carro de som, comício, a gente já sabe que desde muito tempo que não se pode ter o artista no palco, enfim, para não se dar nenhuma vantagem para o eleitor. Quem tiver que ir a uma concentração pública de candidato é em troca de ouvir a mensagem, mas a campanha no geral, o que ela tem nesse ano? A partir de terça-feira a campanha, vamos dizer assim, já estará nas ruas, né? Vai poder aí a panfletagem, a distribuição dos adesivos, está proibido o carro de som já há alguns anos, né? Que circulava divulgando o jingle dos candidatos. O carro de som só é permitido na frente de uma carreata, ou de uma passeata, ou de uma caminhada, e somente nessas hipóteses. E o trio elétrico para sonorização de comícios. Então, a partir do dia 16 também está permitida a propaganda eleitoral na internet, nas redes sociais dos candidatos, desde que eles informem para a Justiça Eleitoral os dados dessas redes sociais. E também nos aplicativos de mensagem, né? Também a gente vai ver aí muita propaganda eleitoral, WhatsApp, Telegram, etc. Então, a partir do dia 16, está permitida essa propaganda eleitoral e ela pode ser feita até a véspera do primeiro turno, que é o sábado, 1º de outubro. Então, é permitido, inclusive, a carreata no sábado também, e a passeata ou a caminhada. E no domingo da eleição, todo tipo de propaganda eleitoral é vedado. Bem, Jean Ricardo, chefe do cartório eleitoral, falando conosco, já que vai começar a campanha eleitoral, informações importantes a respeito do que pode e do que não pode. Jean, vamos voltar a falar de fake news, que a gente teme que seja o grande mal da eleição desse ano, porque na anterior já tinha disso. Os grupos de WhatsApp e Telegram ajudam muito a disseminar aquilo que antes a gente chamava de boato. Hoje a gente dá o nome de fake news. E fale a respeito disso e das punições para quem compartilhar fake news em grupos de WhatsApp, grupos do Telegram e até nas redes sociais. Qual é a punição para quem leva adiante uma fake news? O Código Eleitoral também tem uma pena, né? Um crime eleitoral, que é a divulgação de fake news. Aquele que divulgar essas informações falsas pode ser punido. É uma infração de menor potencial ofensivo, a pena não supera 2 anos, mas já é uma sanção, né? Já é um avanço que nós tivemos no sentido de punir essas fake news. E como eu disse, o candidato também pode sofrer a investigação judicial eleitoral, que pode culminar na cassação do seu registro ou diploma. Então a gente conclama os eleitores que, antes de divulgar qualquer informação, qualquer vídeo, mensagem, cheque a veracidade daquela informação. A própria Justiça Eleitoral e alguns sites de notícias, eles têm os meios para nós checarmos essas mensagens, se ela é fake, se é um boato ou fake news, ou se é verdadeira aquela informação. Então, antes de passar para frente o ser humano ele não analisa, né? Ele só vê aquilo lá e já passa para frente para os grupos de família, amigos, etc. Vamos checar a veracidade, vamos ajudar que nós tenhamos uma eleição legítima, séria, sem divulgação de fake news. Acho que isso é muito importante para o processo eleitoral. Ele disse bem, antes de passar para frente a fake news, a notícia, a suposta notícia, que na verdade é uma fake news, antes de passar para frente, que a gente analise se aquilo tem fundamentação ou não. Jean, e ainda um outro assunto, tem pessoas que empolgam aí com os candidatos e chegam a pretender fazer doação para a campanha,
A campanha do candidato que ele gosta, que ele acredita, isso é legítimo, é previsto na lei, né? Desde que seja pessoa física, tem o fundo partidário, mas ainda tem a doação. Tirou-se a doação de empresa, né? De pessoa jurídica, mas tem a doação de pessoa física. Quem tiver essa intenção de fazer uma doação, Jean, qual o procedimento? Então, desde 2015 a legislação eleitoral foi alterada, né? A Lei 9.504, Lei das Eleições, proibiu as doações de pessoas jurídicas. Em decorrente de corrupção eleitoral, em decorrência da Operação Lava Jato, então foi proibida divulgar a doação de pessoa jurídica. Hoje só é permitido a doação de pessoa física para as campanhas eleitorais, mas tem um limite, é 10% daquilo que a pessoa oferiu no ano calendário anterior, ou seja, no ano anterior, estamos de 2022. Aquilo que ele declarou para a Receita Federal o ano passado é limitado a 10% desse valor. Então é o limite que a pessoa física pode doar. E para ele doar, ele tem que procurar o candidato de interesse dele e a conta bancária, né, daquele candidato, declarada para a Justiça Eleitoral, e fazer a transferência eletrônica. O candidato informa a conta aberta especialmente para a campanha. Exatamente, a conta bancária só pode doar para a conta bancária de campanha do candidato e a conta que tem a rubrica doações para a campanha. Porque o candidato ele tem mais algumas contas bancárias que ele é obrigado a abrir. Por exemplo, a conta bancária para obter recursos do fundo partidário e a conta bancária para receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o FEFEC, né? que é um dinheiro público que vem para as campanhas eleitorais. Estão falando, Jean, no uso de um aplicativo para identificar o eleitor perante a sessão. Isso já será possível nas eleições desse ano? E como que é esse aplicativo que se usa ali, ao invés do título de eleitor? Exatamente. O aplicativo é o e-Título, né? Que foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral e está disponível aí para todos os eleitores nas lojas de aplicativos, aí, tanto do Google quanto do iPhone, do iOS. Esse aplicativo é muito interessante porque ele tem todos os dados do eleitor e, inclusive, se aquele eleitor tiver identificação biométrica, no próprio aplicativo ele tem a foto do eleitor. E aquele eleitor que está com seus dados biométricos todos corretos, basta ele apresentar esse aplicativo, o celular, e ele vai ser habilitado a votar. Agora, aquele eleitor que não tenha feito a biometria, porque em decorrência da pandemia do Covid-19, os cartórios eleitorais em todo o país, eles suspenderam a coleta de biometria. Provavelmente vai ser retomado só no próximo ano. Então, muitos eleitores que regularizaram sua situação em 2020, 2021 e agora até maio de 2022, esses eleitores muito provavelmente não têm a sua biometria coletada ainda. Mas esses eleitores vão poder votar normalmente, basta que eles apresentem o título eleitoral ou o celular com o aplicativo e-Título, mais um documento com foto, pode ser o RG, a CNH e outro documento com foto. Não é aceita a certidão de nascimento nem a certidão de casamento, mas qualquer outro documento com foto e o título de eleitor, o eleitor é identificado na sessão e pode votar normalmente. Retomando a questão do e-Título, o e-Título permite inclusive o eleitor tirar uma certidão eleitoral, de quitação ou criminal eleitoral. Ele tem lá vinculação com esses aplicativos de mapa, então o eleitor identifica a sua sessão eleitoral, inclusive de terceiros. Então é um aplicativo muito bom e vai permitir inclusive a justificativa eleitoral no dia da eleição. Aí, falando mais do aplicativo e da forma de abastecer ele com a informação, isso é automático ao baixar o aplicativo ou é uma introdução de dados que tem que se fazer, ou é o cartório ou é o eleitor? Não, é automático, basta o eleitor... Basta baixar. Basta baixar o aplicativo, colocar os dados dele lá no título, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, automaticamente... Conecta-se com o TCE. Exatamente, conecta com a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral, com o nosso cadastro eleitoral e automaticamente o eleitor tem os seus dados na mão. Muito bem, eu vou fazer isso. Vamos fazer ter o e-Título, que é o título
eletrônico, o que já é possível também com a Carteira Nacional de Habilitação. Muito bom. Nós estamos caminhando para o final dessa entrevista com o chefe do cartório eleitoral de Iporá, 53ª zona, zona essa que inclui também Amorinópolis e Diorama, e o Jean que cuida disso, e a gente caminha para o final do nosso bate-papo, Jean. Agora falando mais da campanha, o alerta aqui é assim: quem notar algo errado, quem notar algo ilegal, ou pelo menos que seja suspeito, a quem recorrer para denunciar e qual o contato, e ainda saber se há a garantia da condição de anonimato para isso. Porque tem gente que vê o errado, não denuncia porque fica imaginando que vai se expor. Eu sei que é possível fazer a denúncia sem se expor. Nos fale sobre a forma de denunciar os atos ilegais durante a campanha que vai agora começar. Existem alguns mecanismos, né, que permitem essa questão aí. Um deles é um aplicativo chamado Pardal. Também é do Tribunal Superior Eleitoral. Ele permite que o eleitor baixe esse aplicativo no seu celular e para divulgar notícia de propaganda irregular, notícia de crime eleitoral. E esse aplicativo, inclusive, permite o anonimato. Um outro meio também, falando especificamente da Justiça Eleitoral, é o eleitor comparecer à sede das unidades da Justiça Eleitoral, fazer a sua denúncia, a sua notícia de propaganda irregular ou de crime eleitoral, é reduzida a termo e encaminhado às providências, se for o caso, o Ministério Público ou a Polícia. E também o próprio Ministério Público Eleitoral ele tem os canais para receber essas denúncias. Um desses canais é no site do Ministério Público chamado Ministério Público Cidadão, MP Cidadão. Também é um canal que o eleitor pode divulgar essas notícias de propaganda irregular e notícias de crime. Mas o aplicativo Pardal é o mais interessante porque ele permite aí o eleitor fazer essas denúncias e sem se identificar, né? Muito bem, então vamos estar atentos aí no decorrer dessa campanha que vai agora começar. Vamos ficar atentos e denunciar aquilo que a gente vê de errado. Porque o objetivo é eleger os melhores, eleger pessoas honradas, e candidato que faz o ato ilegal porque tem má intenção. Tem má intenção agora na campanha, vai ter certamente má intenção quando empossado. Vamos impedir isso e vamos denunciar o que a gente vê de errado durante a campanha que vai começar. Jean, eu já quero te fazer um convite para você voltar aqui no dia 29 de setembro, é a quinta-feira que antecede o dia da eleição, para você voltar aqui para a gente falar do dia da eleição, que é o dia tenso, que é o dia onde a Justiça Eleitoral tem que se desdobrar aí com PM, Polícia Civil, Militar, enfim, para poder garantir a paz da eleição e garantir que tudo transcorra bem. Já fica esse convite e você fique à vontade aí para alguma consideração a mais a respeito do assunto tratado. E o dia 29 de setembro, essa quinta-feira, é uma data importante para a Justiça Eleitoral, porque é o último dia para os comícios, né? É o último dia para a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Ela inicia dia 26 de agosto, vai até 29 de setembro, então é uma data importante e eu agradeço o convite, estarei presente. Reitero o agradecimento da oportunidade que o Oeste Goiano tem dado à Justiça Eleitoral, e o cartório eleitoral está situado ali próximo à Feira Coberta, na Rua Presidente Kennedy. Convido todos os eleitores que necessitarem de algum serviço da Justiça Eleitoral para comparecer lá presencialmente. Temos os canais eletrônicos também de nossos contatos, que é o WhatsApp 64 3603 2303, 3674 1133. Então, por esses canais, o eleitor consegue aí se conectar com a Justiça Eleitoral aqui em Iporá. E pode fazer uma denúncia direta também para o cartório eleitoral? Sim, pode sim. A gente recebe essas denúncias e verifica a procedência e a veracidade dessas informações. Obrigado, Jean Ricardo, pela presença aqui no oestegoiano.com.br, no OG Notícias, nosso endereço no Instagram, e que é também conteúdo aqui no nosso canal do YouTube. Agradecimentos a todos que nos acompanharam nessa live. A gente volta na semana que vem com um outro assunto. Até lá, um abraço.